Então vamos lá, gente. Mas eu queria que se você está com caneta e papel, anotasse duas coisas que ficou no meu coração, estava lá em cima, eu anotei, e eu creio, essa aqui é uma declaração de Deus para a tua vida. O Espírito Santo mandou essa para vocês, segura aí. Escreve aí, seus dias, ou os meus dias, você pode colocar, os meus dias de fracasso financeiro, de débito, ou de falência, estão contados. Esse é o desejo de Deus, hein? É a inspiração dele, é a palavra dele. Põe isso aí. E você nunca mais retornará para esses dias. Você tem que tomar posse disso. É óbvio que você vai ter que fazer uma manutenção. Sem manutenção não dá. Manutenção, o que é isso, pastor? É continuamente fazer o que Deus te pede. Dia após dia. Não tem como relaxar. Mas é um procedimento, é uma maneira, é um hábito que você tem que adquirir. Essa frase, então, anota aí. Você tem que abraçar e sair daqui dessa noite. Meus dias de fracasso, ou de débito, ou de falência, estão com os dias contados. Estão contados. E eu nunca mais vou retornar para eles. Abraça isso aí, você tem que ter uma força, tem que ter alguma coisa para você estar lutando. Você não está vindo aqui à noite só para ficar vendo o pastor falar uns negócios. Não, gente. Nós estamos aqui para... Isso aqui que nós estamos fazendo ao longo das terças-feiras, isso aqui é um combate contra as trevas. Você está lutando aqui nessa noite. Nós estamos lutando. A arma da nossa vitória é verdade no nosso coração colocadas em prática. Nós vamos vencer. Não está contado, diz aí, está contado. A outra coisa, eu quero colocar isso aqui porque também veio com uma inspiração que eu preciso te dizer. E eu sei que é isso nós temos que praticar, e é algo que em alguns tem mais, mas outros tem menos. Talvez isso aqui não seja uma realidade ainda, não, ou a gente não parou para pensar dessa maneira. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso é uma prática. Eu coloquei aqui no meu papel. Comece a praticar, anota aí, atitudes doadoras. Não vem dizer para mim que você não pode, que você não tem. Não existe isso. Com o que você tem e o que você é, a gente pode ter atitudes doadoras. É um dinheiro que eu dei, não importa se é 10, se é 15, se é isso, aquilo, outro. Eu tomei há muitos anos atrás uma decisão na minha vida de assim, tudo que eu penso que eu quero vender, ou porque eu preciso de um dinheiro, eu fico esperando ver, Senhor, fala comigo o que eu preciso fazer. Eu me lembro quando eu saí daqui, eu fui morar fora com a minha família, e era uma situação em que eu teria que fazer a escola, mas não poderia trabalhar por causa do meu visto de estudante. Então todos os recursos que chegaram à minha mão foram miraculosos. Mas eu tinha tomado uma decisão desde há muito tempo, a gente sempre teve esse comportamento, de estar sempre pescando o que Deus quer. E naquele momento a minha casa estava toda montada, e eu pesquei isso no meu coração, e veja, a necessidade era, eu precisava de recursos, quanto mais recurso era o tempo maior que eu ia ficar lá fora pagando as minhas contas, óbvio. Aí eu botei isso diante de Deus, porque a primeira coisa que a gente vê, eu tenho muita coisa na minha casa, se eu vender aqui, olha, se eu vendo isso por tanto, se eu vendo isso por tanto, se eu vendo isso por tanto, eu vou dizer. E aí, enquanto a minha cabeça estava pensando assim, né, mas eu já tinha me posicionado no coração, não, quer saber? Não vou me posicionar assim não, vou ver o que Deus vai me falar. E tudo na minha casa que eu tinha, geladeira, eu tinha freezer, eu tinha micro-ondas, eu tinha tudo, uma casa completa, óbvio, que nem a sua. Peguei e dei tudo. Tudo. Ar-condicionado, dei tudo. Muito bem. Fui lá para fora. Quando cheguei lá, já consegui uma casa assim que eu morei numa condição, às vezes, muito melhor do que muitos americanos lá da minha classe. A casa era muito legal que Deus havia arrumado para a gente. Beleza. Só que a casa estava vazia. Não tinha nada. Pode dormir no chão? Pode. Mas eu não sabia disso. Para onde eu fui estudar? Você vê como é que... Eu não sabia. Mas já estava lá a providência. Existe um departamento lá, porque lá é uma instituição muito grande, chamada WeCare. E é um departamento onde tem lá de eletrodoméstico a roupa. Tudo. Né? Coisas de mesa, cama, tudo.
E aí eu fiquei sabendo que a gente que era internacional tinha o direito de primeiro ir lá escolher aquilo que precisava para botar na sua casa. Eu olhei minha casa vazia, vou precisar de tudo. Ainda te digo mais. E cada um tinha o direito, era eu, tinha direito, a Deise, o Rodrigo, o Ricardo, a Isabela, pegar o que queria. Pegamos bicicleta, pegamos roupa, peguei micro-ondas, peguei tudo, equipei minha casa. E você pensa que aquilo que estava lá no departamento que eles têm era coisa assim jogada, velha, rasgada? Não. Assim, tudo seminovo, tudo legal. Cama da melhor qualidade, pronto. Miraculosamente essa providência estava lá. Então a gente tem que começar a prestar atenção, gente, que nós temos que mudar a nossa atitude, a maneira de viver completamente diferente do mundo. Se você quer uma jornada com Deus para ser abençoado, isso tem que começar a fazer prática. Nós temos que ser praticante disso. Sentiu que é algo que você tem que fazer para alguém, faça, não fica sentindo. Não deixa a cabeça falar mais alto, vai lá e faz. Ah, pastor, tem que ter coragem. Tem. Diga assim, eu sou macho. Para esse aspecto é importante, né? Ser macho. Tem que ser. Estou falando para vocês. Aí você vai desenvolver um hábito. É isso que eu coloquei aqui. É preciso. Isso precisa virar um hábito de coração. Anote aí. Precisa virar um hábito de coração. Um hábito de coração. Abençoar. Eu já falei para vocês. Não tem como, gente. Vamos supor. Vou dar um exemplo para vocês. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Também não faz isso da cabeça. Tem que estar sempre numa inspiração. Porque sempre há necessidade de pessoas ao redor. É verdade isso ou não? Não, tá beleza, eu tenho R$150, eu vou fazer compra. Então tá legal, faz 120 de compra e pega 30 e vê o que você faz com 30 e dá para alguém. Ah, você não imagina o que isso vai virar na tua vida. Estou dizendo para vocês têm que executar, depois vem contar. É um hábito, então eu tenho tanto, eu vou lá e só faço aquilo para mim. Não. Vai comprar uma blusa, você tem um pouco mais de recurso, compra para uma outra pessoa que você lembrou. Lá no teu armário, tem várias coisas lá, pega 2, 3 camisas, sei lá o que você tem sapato. Mas estou fragado, tem 26 pares de tênis. Miserento, não me dá nenhum, agora você vê. Ele já me deu alguns, os que eu tenho, tudo que ele me deu. Então, só coisa boa, só coisa fina. Aí, tem que fazer isso, pega lá e dá. Eu vou usar até acabar a sola. Essa é a mentalidade errada, gente, é a mentalidade. E tudo é nível, você vai crescendo. Aí de repente você fala assim, pastor, mas não estou comprando onde eu gostaria. Você vai chegar lá. Porque também tem isso, qualidade tem preço, você paga por qualidade. Ah, foi uma benção, comprei sapato numa queima, quanto foi? R$25. Na primeira chuva você vai ver o preço. Aquela língua lá, debaixo do sapato. Maravilha, R$25, não usei nem um mês o safado. Então esse tipo de mentalidade não leva ninguém. Olha, ainda tem gente miserável dentro da igreja. Mentalidade miserável. Ah, vou comprar o papel higiênico, tem 2 faces, eu desenrolo uma e outra. Aí. A meia tá boa ainda, tá cheia de furo embaixo, mas ninguém tá vendo. Vou usando. Shampoo, acabou, mas vamos botar uma aguinha, ainda dá para usar umas 5, 6 vezes. Bota água nele aí, ainda dá mais umas 5, 6 vezes. Eu estou falando a verdade, o que a gente tem que criar, a gente tem que quebrar alguns hábitos. E aos pouquinhos a gente vai crescendo. Não é de um dia para a noite, mas daqui a pouco você vai vendo que Deus vai te dando condição. Por quê? Você já tem feito uma prática doadora. Eu não estou falando só em relação à igreja, não, porque isso aí Deus sempre vai falar contigo. É outras pessoas. Imagina se a igreja fizesse isso. Rapaz, todo mundo estava suprido. Não é verdade? Mas não é isso que diz lá? Para que um não tenha de mais, o outro de menos, mas que haja uma... muito legal. Olha, se o Espírito Santo está em alta na nossa vida, influenciando o nosso coração, se nós estamos debaixo da inspiração e andando debaixo do Espírito, ele sabe como organizar tudo para que de todos recebam. Você crê nisso ou não? Justamente a igreja ela sofre porque nós estamos debaixo da carne, nós estamos debaixo do Espírito.
Então anotou isso aí? Começa a fazer isso aí, uma prática de atitude doadora e nunca mais pare. Eu já falei isso para você, vai botar R$50 de combustível, bota 45, dá 5 para o cara. Bota 40 e dá 10 para ele, que vai falar assim, o que é isso? Amém, estou te abençoando, cara. Não, pastor, eu vou botar R$10, vou daqui a Realengo e volto. É a primeira coisa que a cabeça fala, não é a primeira? Como é que eu vou dar 10? Que absurdo! Ainda pega mais 3 litros e 75. Então vai nessa. Mas que a gente pode fazer, pode. Não vem dizer para mim que não pode, que pode. Há sempre pessoas servindo a gente todos os dias de uma forma ou de outra, sabia? É o garçom, é a pessoa que está ali, ou aquele, ou o porteiro do prédio, aquilo outro e tal. A gente tem que ter a oportunidade de abençoar essa turma, gente. A igreja tem que ser diferente. Ninguém dá nada a ninguém, mas a igreja dá. Porque a igreja é ousada, ela dá porque ela tem. E Deus vai só então fluindo. Eu falei para vocês, como é que Deus ele vai abençoar pessoas se não for através de pessoas? O anjo não bate lá na minha porta ali, voltei de novo. Estou trazendo mais um presente para você. Não vai chegar lá com um saco de Papai Noel e derramar sobre mim. Alguém me abençoa. De uma forma ou de outra chega na minha mão via pessoas que Deus usa. Ele vai usando. Ele está querendo escolher você. Porque se ele acha você, você vai ter sempre provisão. E sempre vai aumentar. Nós temos que pensar dessa maneira. Escreve isso aí. Eu sei que isso pode ser novo para algumas pessoas aqui, mas é dessa maneira que funciona. Sem plantar não se colhe nada. O reino de Deus é isso. Atitudes doadoras é um plantio que você vai colher. Dá e dá-se-vos-á. Está escrito lá. Essa é a lei da reciprocidade. É na medida que eu dou, é na medida que volta. Jesus deu essa declaração, o Deus Todo-Poderoso. Paulo dá essa declaração, aquele que semeia pouco, pouco colhe. Aquele que semeia muito, muito colhe. E o Espírito Santo registrou da boca de Paulo dizendo assim, a expressão da vossa dádiva, daquilo que vocês vão ofertar, seja uma expressão de generosidade e não de avareza. Generosidade é algo do coração de Deus. Avareza é algo do inferno. É algo da carne, é da cabeça. Isso tem que sair da nossa vida de uma forma ou de outra. Lógico, somos níveis aqui diferentes de recursos, aquilo que a gente recebe, somos. Mas dentro do meu nível, o que eu faço dentro dessas áreas? O que eu tenho feito? Isso é importante. Para cada um de nós isso aqui. Comece então a praticar atitudes doadoras. Seja uma pessoa doadora, pensa nisso. Tem 5 maçãs na minha casa, vai lá e dá uma para o porteiro. Dá para o teu vizinho. Vou dar com essa podre aqui, essa eu não quero não. Deixa eu te falar uma coisa, se você vai dar alguma coisa para alguém, não dê nada que não tenha valor para você. Escreve isso aí. Não dê nada que não tenha valor para você. Mas essa camisa eu gosto. Então, geralmente, essa é a boa para você dar. Você gosta, né? Essa aqui, pastor, tem uns furinhos, ninguém vê. Vou passar essa. Vai dar uma camisa furada. Você não usa, por que você vai dar? Então, aquilo que não tem valor para você, não tem para os outros. Isso é um princípio, gente. Nós estamos aqui nessa noite, ao longo dessas terças-feiras, ensinando princípios da palavra. Agora, passa isso e transfere para Deus. Se não tem valor para mim, o que eu estou dando para Deus? Nada. Eu não faço ele ficar mais rico, ele é dono do ouro e da prata. Gente, dinheiro, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não tem a ver com dinheiro em si. Não é o metal. Dinheiro tem a ver com o coração. Deus recebe o meu coração. Quando o motivo está certo, quando a intenção é certa, quando eu valorizo aquilo que eu trago, de repente para você R$10 faz a diferença, é valor para você, amém. Jesus, quando olha lá o pessoal depositando o gasofilaço, ele não está preocupado em dizer, poxa, aquele deu mais. Alguém lembra dessa passagem?
Não. A qualificação de deu mais ou deu menos não é uma qualificação de vil, do valor, é uma qualificação de coração aberto. Antes, quando eu trago meus dízimos e ofertas, ou aquilo que Deus me fala no altar, antes de eu trazer, entregar na mão do pastor, da igreja do Senhor, Deus olha o teu coração. Ele abençoa, é na medida do teu coração. Porque se tudo que eu trago não tem valor para mim, também é sobra e não tem valor para Deus. E a gente se engana, a gente cai na mão, e aí o inferno acha que a gente está ali no religioso. Amém, pastor Abelar, o que vai fazer com isso? Ainda fica preocupado, o que o pastor vai fazer com aquilo. O pastor que tome cuidado com Deus, que ele vai para o buraco se ele fizer bobagem. Mas a nossa parte é honrar a Deus, gente. Então, se não tem valor, não dá. Não dá nada quebrado. Geladeira quebrada, fogão quebrado. Não, só falta dar uma ajeitadinha. Uma ajeitadinha custa R$300 para ajeitar. Beleza, você quer dar aquilo, está com problema, vai lá, ajeita. Compra um motor novo, compra um negócio, agora está legal, está funcionando bem, está tudo legal, agora você dá. Poucos améns, né? A gente tem mentalidade errada. O pessoal mora de aluguel. Aí o crente mora de aluguel, sai de lá e deixa a casa toda quebrada. Ele tem que sair de lá e deixar a casa melhor que quando você encontrou. Você está testemunhando a respeito do teu Deus. O dono chegar e falar assim, que é isso? Rapaz, não acredito. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter um crédito que jamais eles vão esquecer de você. Pode ser que eles nunca mais te vejam na vida, mas eles vão lembrar, olha, aquele casal, aquela família, eu respeito. Alguém está pegando o que eu estou falando? Mas tem que mudar. A mentalidade tem que mudar. É uma questão de mudança de mentalidade. Diga aleluia. Veja, Salmo 105, com base nessa frase. É só um exemplo para dizer que nós temos que andar debaixo do propósito de Deus. No Salmo 105, no verso 37, o salmista dá a declaração. Como é que Deus fez sair o seu povo? Veja, isso aqui é um exemplo da libertação nossa das trevas. Ele fez sair o seu povo das trevas com prata e ouro. Ou seja, fez sair o seu povo com recursos, com suficiência. Talvez você possa dizer, pastor, com ampla ou não. Bom, pela descrição em Êxodo capítulo 11, daquilo que Deus pede para que o povo fizesse com os egípcios, está escrito lá que foi expoliado o Egito. Aqui, houve uma transferência da riqueza do Egito para a mão do povo de Deus. Isso aqui é um milagre. É uma operação de Deus para que o povo de Deus tivesse suficiência. Então eles iam caminhar no deserto e tal. Mas veja, Deus fez isso antes. Veja que é interessante. Então, eu tenho recursos. Não pense que você não tem. Eu também tenho. Todos nós temos. Nós temos que ter esse entendimento. O que você ganha, o que chega à tua mão, seja por salário, seja por um trabalho executado, seja por uma venda, o que chega na tua mão são sementes. Se eu como as sementes, eu não planto nenhuma. Eu vou colher o quê? Nada. Eu comi, olhei para mim e as minhas necessidades. Sabe, algumas coisas às vezes não funcionam na vida de pessoas, elas não conseguem enxergar isso, porque o sufoco é tão grande. Eu entendo isso aí, gente, mas são dias que se você se posicionar firme, é só passagem, você vai sair dessa. Pastor, eu recebi tanto, mas olha, chegou aquilo, fui, paguei fulano, paguei. Amém. Terminei o dia liquidado, comeu as sementes todas. Porque a primeira coisa que eu fiz é lembrar de todas as minhas necessidades e muito mais. E a única coisa que eu não fiz e deveria ter feito, Senhor, aqui pertence a Ti tanto, tem mais alguma coisa que você quer que eu faça? Aí você vai me falar, pastor, o cara tem que ser macho. Tem que ser macho. Mas o dia foi tão agitado que um pegou, o outro fez, eu dei para minha mulher e o outro você quer. Você tem que acabar com isso. Isso é um desequilíbrio. Isso é uma indisciplina. Você tem que compreender que aquele momento que chega na tua mão, aquilo ali é muito sério. E ali está todo o segredo para a virada das coisas.
Estou dizendo para vocês. Eu não posso sair nessa distração do inferno me apertando, que a minha necessidade é tão grande que eu não olho mais nada. Principalmente Deus. Ah, pastor, eu não pude dar o dízimo, não pude dar a oferta. Sabe como é que é? Eu não tenho, não dá, eu estou em dívida. Não, isso aí são justificativas do inferno. São qualquer coisa de lá de fora, menos de Deus. Não importa. Eu tenho que separar o que é de Deus. É um processo que tem que começar na nossa vida e até o final. Em algum momento da minha vida, de repente, claro, por outras coisas que depois a gente vai falar, por falta de sabedoria, um gerenciamento, uma administração, ou então uma carne querendo fazer coisas e acabou não tomando direção de Deus e tal. Mas a gente não pode abrir mão disso. Recursos na nossa mão são sementes. E eu te digo, não pertence a nós. O que é de Deus e vamos ficar ligados. O que tem que fazer? Oh, pastor, mas atitude de fé, porque aí, como é que eu vou fazer? Não me pergunta como. Ou você honra a Deus testando e dizendo lá, provai-me nisso, firme, e Ele vai fazer o milagre. Ontem mesmo aqui, um rapaz estava me falando, eu comentei isso com vocês, eu achei demais o que ele me disse, como é que Deus fez algo, quando Ele se posicionou definitivamente, porque Ele estava nesse rolo. Não saía desse rolo. Sempre em falta. E se está sempre em falta, a necessidade é tão grande que ele não consegue enxergar outra possibilidade a não ser tapar buraco. Queridos, por mais que a gente tente, nós não vamos conseguir tapar buraco. Porque esse negócio é espiritual. Eu preciso do sobrenatural. De uma ação sobrenatural que eu não faço nem ideia de onde vem, mas virá. Da mesma maneira que Deus disse para Elias, está fome aí, tá seca, é grande, ninguém está comendo. Você faz o seguinte, olha a voz de Deus, de novo, olha a voz de Deus. Você vai lá para um lugar que eu estou te dizendo, que tem um ribeiro lá, que tem uma fonte lá, vai para lá, olha a ordem de Deus, faça isso. Ele foi. Lá ele tomava água, ele falou assim, mas de água só não vai dar para eu viver, como é que eu vou ficar tomando água aqui? Deus, a providência, mandou para ele, já que ele tinha obedecido, uns passarinhos trazendo bifinho e pão. Olha só. Não, pastor, não passa. Como é que pode? Aparece lá o passarinho de manhã e de noite. Pode ser passarinho, de repente na tua casa aparece um calango, ou qualquer coisa. Vou te contar uma história, agora eu me lembrei. Alguém me contou numa prisão dessa, alguém lembrou dessa passagem, me contaram isso, eu não sei se eu li num livro, acho que eu li num livro. Não sei se foi na China, em algum lugar desse aí. Um cristão desse foi preso. E o pessoal estava botando coisa lá para justamente assim, diminuir na ração todo dia para o cara entrar em estado de inanição e vir a falecer. Então o que acontece? A turma ia morrendo com o tempo, porque a comida era insuficiente. Não é que não dava comida, mas dava insuficiente para o cara ir morrer aos pouquinhos. Muito bem. Aí o cara era cristão. Ele lembrou dessa passagem e falou, Senhor, Elias foi servido pelos passarinhos. Não faltou nada para ele. O pessoal está me dando aqui, eu creio em ti, eu tenho aliança de provisão contigo. Dessa maneira eu vou morrer já já. Escuta essa, hein? Daqui a pouco ele está vendo uma poeirinha sair assim do tijolo. Da prisão. E daqui a pouco ele está vendo que aquele tijolo está mexendo. Daqui a pouco ele está vendo que o tijolo está saindo. Segura, peão. Aí o que sai de lá? Um rato. E no rabo do rato enrolado uma banana. Você está rindo? Você crê em milagre ou não? Você crê que Deus abriu o mar vermelho? Creu que os corvos apareceram lá e alimentaram Elias? Beleza, então rabo. E deixava um bife vegetal. Sabia que a banana é um bife vegetal? Um bife vegetal, muita proteína. Deixa lá. A banana voltou, foi embora. No dia seguinte, voltava ele de novo. Trazia banana. Pelo tempo decorrido, o cara já está morto, né? O pessoal começou a ficar surpreso porque ele não morria. Estava sendo sustentado por Deus. Então, eu não tenho que pensar de onde vem, pastor, mas eu não faço a mínima ideia, e do jeito que eu estou, porque há meses não aparece cliente ou não faz isso, eu não sei se vai. Não depende de propaganda, não depende da gente fazer, depende se eu estou honrando a Deus, gente. Quem faz chover na tua lavoura é Deus, rapaz.
estou falando, são princípios. Tem que ser macho para executar e exercício de fé? Tem que ter. Então, fez sair o seu povo, vamos lá, com prata e com ouro. E entre as suas tribos não havia um só inválido, um só enfermo, um só doente. Então aqui é justamente o início de um propósito. Deus trouxe ampla suficiência para que o povo gastasse com si mesmo, no deserto, indo para o shopping, comprando tudo que queria. Não, essa parte é uma parte importante, a gente faz a nossa parte, mas havia um propósito. O propósito é um pouco mais adiante, você sabe, Deus chega para o povo e diz assim, olha só, Moisés, vamos agora então para Êxodo 35. Agora eu quero construir o tabernáculo e eu só posso construir o tabernáculo com os recursos que eu dei para o meu povo. Eu só posso, Deus, eu só posso. Isso é verdade. Ele só pode construir o seu templo com os recursos que ele deu para o seu povo. Então, o recurso que está na tua mão são sementes. Se não for administrado por Deus, nós estamos lascados. Pastor, eu fico com medo de, se Deus administrar, sumir tudo da minha mão, porque Ele vai querer que eu dê tudo. Não é assim não, isso é do inferno, rapaz. Ele não é maluco de fazer isso contigo. Agora também, se Ele te disser para fazer um negócio bem ousado, pode se preparar para um milagre grande. Óbvio. Então, em Êxodo 35, Moisés conversa com o povo, que ele estava instruído para isso. Deixa eu chegar lá, que eu fui no lugar errado, mas já cheguei. Verso 4, disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, essa é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, tomai daquilo que você não tem, dá um cheque pela fé. Uma vez um rapaz veio aqui na igreja, achei interessante porque eu conhecia a vida dele, sabia que o cara lutava muito e tal, aí ele pegou o envelope, tanto de valor pela fé, achei bacana, poxa, legal. Eu entendi de uma maneira, mas depois a gente foi fazer a administração, eu, os pastores, então, vamos abrir os envelopes, ué, não tem nada, aquele valor estava dando pela fé. Mas isso não é fé. Fé não funciona assim. Você sabe por quê? Porque a fé ela tem uma base. Ela tem uma base naquilo que tem, que existe. Esse negócio de dizer para você, vou dar um cheque pela fé. Não faça isso, você está maluco. Não existe cheque pela fé. O milagre é chegar ao recurso, aí você dá o cheque, aquilo que Deus já tinha colocado no teu coração para fazer. Então não existe negócio de cheque pela fé. Não existe. Aqui está escrito uma coisa bem interessante que Deus disse, olha só. Ele disse assim, vocês tomam daquilo que vocês têm. Aleluia! Aí a mente diz, eu não tenho nada, eu não posso. É o capeta. Hã? Você tem, eu também tenho, todos nós temos. Então, eu não tenho do que você tem. Aí diz assim, uma oferta para o Senhor. Cada um, olha só, de coração disposto. Não é convencimento de cabeça, tá bom, toma, tá aí, pediu, toma. Não vai funcionar. Se esse é o motivo do coração, é a maneira como a pessoa entrega, Deus não recebe isso, rapaz. Deus recebe algo que tem alegria no coração da pessoa, Ele tem prazer em fazer, em honrá-lo, chegar e estar aqui, Senhor. Disposto de coração, voluntariamente, trará voluntariamente, diga aleluia. Você não está coagido. Voluntariamente trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, tudo aquilo que eles tinham que recebido do próprio Senhor quando saíram do Egito. Onde é que está o segredo da multiplicação e do teu crescimento? Naquilo que você recebe, ou mensalmente, ou semanalmente, ou pelo trabalho que você faz. Está ali, são as sementes. O que eu faço com elas? Eu tenho sabedoria para pedir a Deus. O Senhor me mostra, o que eu faço com isso que eu recebo? Estou colocando Ele em primeiro lugar? Estou colocando o reino em primeiro lugar? E aí, verso número 21. Então veio... Engraçado, eu estava lendo isso aqui... E aqui não dá essa noção de que todo o povo veio. Para pensar, lê com calma. Olha só, está escrito que todo o povo veio? Está escrito que todo o povo veio? Não, está escrito que veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu para isso. Não continua sendo a mesma coisa na igreja do Senhor.
A maioria, povo de Deus, mas todos vêm e fazem a contribuição que precisam fazer, estão debaixo da sensibilidade do Senhor? Não. Eu digo uma coisa para você, só esse detalhe, se toda a igreja do Senhor sobre a face da terra fosse dizimista, nós já estávamos fazendo uma obra muito maior do que essa por aí. Esse mundo já tinha sido alcançado, não faltaria recursos, só se fosse dizimista. Então imagine o que o povo de Deus perde de Deus, justamente porque não cumpre a sua palavra, e Deus só trabalha em cima da palavra. Não tem como ele se mover e chegar assim, tadinho, eu vou ajudá-lo. Ele trabalha com base na sua palavra. Ele te ama? Ama. Ele até chora por você, chora, mas não vai fazer nada enquanto eu não fizer o que ele me pede. Senhor, me ajuda. Vou te ajudar, faz o que eu estou te falando. Senhor, me ajuda. Não vai dar certo. Nós estamos numa comunicação meio embolada. Eu estou dizendo para você. Para a situação que você quer sair, de onde como você está hoje, para onde você vai, depende mais de você do que de Deus. Depende mais da qualidade do teu ouvido e da sensibilidade do que Deus te pede do que qualquer outra coisa. O resto é apenas isso aqui. Deus honra aquilo que eu me posiciono na palavra dele. Ele me honra. Em cima da palavra dele, ele me honra. Provai-me nisso se eu não abrir as janelas dos céus e derramar a bênção sobre medida. Ele disse isso do nada. Eu creio. Eu creio e não faço nada. Eu creio. Ele vai abrir a provisão dele? Vai? Não. Ele está esperando mais do que eu creio. Mais do que eu estou pedindo. Uma atitude, um comportamento doador naquilo que ele pede. Alguém compreende? Eu não sei como a igreja do Senhor ainda, nesse aspecto, depois eu vou falar mais sobre dízimo, ainda tem dúvidas sobre isso, gente. Está escrito na palavra, dízimo pertence a Deus, é dele. Quem sou eu para dizer que é meu? E quem sou eu, maluco, para administrar aquilo que não pertence a mim? Isso não cai a ficha, porque o inferno cega, porque sabe que Deus vai abrir e vai fazer coisas que a pessoa nem vai imaginar. É demoníaco mesmo. E é um processo de crença, gente. Pode, pastor, eu ganho tanto, mas meu Deus, já é tanto, eu ainda tiro 10%, dá para Deus. Então não anda com Deus, volta para o mundo. Porque para andar com Deus tem exercícios de fé, exercícios de confiança. Ou eu confio ou não confio, porque eu vou te dizer, de onde você está, para onde você quer ir, se você não confiar em Deus e fizer o que Ele pede, não chegará lá. Eu vou dizer bem claro, não chegará. Pastor, que boca é essa? Essa boca é apenas a boca da palavra. É Ele quem fala tudo e a gente vai com Ele. Pastor, mas exige fé. É isso aí. O justo viverá pelo exercício de fé. E o que agrada a Deus? É o meu comportamento de obediência, de fé com o que Ele pede. Não é simples. Então, verso 21, veio todo homem, não veio todo o povo, cujo coração o moveu, cujo espírito o impeliu e trouxe oferta ao Senhor para toda a obra da tenda da congregação. Para todo o serviço e para as vestes sagradas. Olha só, gente, para pensar. Vamos pensar, todos nós aqui, somos assalariados, outros trabalham. Preste bem atenção. Quem é que faz a obra de Deus sobre a face da terra? Somos nós. Imagina, tem que ser feita uma obra? Claro. O mundo está indo para o inferno? Sim. Nós fomos resgatados pelo poder de Jesus? Amém. Essa mensagem é de graça? Mas ela custa para ser enviada. Ela custa para ser feita. Para fazer as coisas para que as pessoas recebam. Então, nós temos que ter essa visão que nós somos privilegiados de poder servir a Deus. Eu não vi ter essa visão, mas por que a gente não vê? Porque a gente só olha o nosso umbigo, só a nossa necessidade. Somos nós. Se nós não chegarmos aqui e trouxermos ao altar de Deus aquilo que pertence a Deus, essa casa fecha as portas. Ou qualquer obra de Deus. Mas o que é legal é o seguinte, que Deus, Ele sempre tem, isso é que é legal, pessoas que estão com o coração abertaço para Ele. E se o povo dessa igreja não trouxer, Ele vai enviar gente para mandar dinheiro para cá, aleluia. Eu já disse para a igreja,
A gente não vive porque a gente recebe das pessoas, a gente vive por aquilo que a gente dá. Eu não tenho pressão nem preocupação se a pessoa vai dar ou não, se vai contribuir, se vai participar. Isso é de coração. Quem vai ser abençoado é quem fizer. Mas eu sei a nossa parte como igreja, como a gente doa, como a gente é dizimista, como a gente ajuda outros ministérios. Então, se eu estou doando, eu vou colher. E sempre temos colhido e Deus está sempre abençoando e a gente vai embora. Alguém está entendendo isso aí? É uma oportunidade, gente. Nós somos a oportunidade na face da terra para espalhar a verdade. Aí isso é o problema. A gente cai em tantas ciladas que o inferno arma, e na carne a gente faz bobagem, a gente está em dívida o tempo todo. Claro que não vai sobrar. A primeira coisa que deixa de ser feito, não paga o contador e o dízimo é a oferta. Primeira coisa, pum, dízimo e oferta não existe mais. Eu não posso dar porque eu não tenho. Está tudo errado. Eu não tenho porque eu não dou. Mas eu estou todo enrolado. Mas Deus não te enrolou. Então o que aconteceu? Eu me enrolei. Amém. Então declara isso, pede perdão. Sabe que a pessoa tem que ver. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Determinadas situações, tem que deixar ir para casa, o coração aberto, dobrar o joelho e falar assim, meu Deus, me perdoa. Eu entrei na furada. Não foi Deus. Pergunto eu para você. Deus, ele quando te dá uma palavra, ele te bota numa furada? Beleza. Pedro, vai lá e pesca. Aí Pedro vai, fica lá, não pega nenhum peixe e Jesus na praia. Bobo. Aí Pedro, poxa, que é isso, hein? Todas as palavras que nós lemos aqui, que Deus deu uma instrução, veio bênção. Ele não pode negar a sua palavra. Alguém está pegando isso? Que é isso, gente? Onde é que nós estamos? Então, se eu estou na furada, pastor, o inferno te promoveu alguma coisa que você caiu. E agora? Eu tenho que trocar minha mentalidade? Eu tenho que mudar a minha vida de tal maneira a enxergar agora que eu vou andar com Deus na sensibilidade para não cair nas ciladas do inferno. Mas parecia perfeito, parecia pouco. Deus estava nisso? Pastor, essa pergunta eu não fiz a ele. Eu queria tanto. Jesus. Querer pouco. Porque eu estou sentindo que é por aqui? Também é pouco. Não vai nesse negócio de ficar sentindo, não. Mas você está aprendendo. Estou falando para você. Você anotou essa frase? Seus dias de fracasso, de finança, de falência, de débito estão contados. E nunca mais você vai voltar para eles. Porque o que Deus está fazendo aqui é um processo de troca de mentalidade, de mudanças de hábitos e coisas na nossa vida erradas, que eu acredito que estão certas, mas eu olho noves fora e a minha vida não progride, não decola. Então está errado, sou eu, não é a palavra. Deus não é contra você, já falei, Ele é a ampla suficiência, Ele quer nos abençoar. Diga aleluia isso. Pastor, mas eu não estou sabendo o que eu preciso fazer. Então vamos começar devagar. O pastor Kenneth, ele sempre disse algo muito legal. É preferível a gente ficar meio atrasado, mas vendo Deus, do que ficar adiantado na frente dele e já ter perdido ele há muito tempo. Ele virou e eu fui para frente. Ok? Então, é preferível não fazer nada assim da cabeça de imediato, qualquer coisa, ser uma segurada e ter a certeza, Senhor, não, eu estou aqui, vou ficar, até você me dizer, confirma! Amém, Ele vai honrar o teu coração. Ele vai te confirmar, Ele vai te dizer. É melhor. Então veja aí, verso 29. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor. A saber, todo homem, não foi todo o povo. Todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazer uma oferta. Para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Diga aleluia. Então estamos em cima dessa frase aí para a gente terminar o dia de hoje. Essa frase esse o ponto da nossa vida que a gente tem que estar disposto a ser um instrumento, a ser um propósito na mão de Deus. Quando nós entramos nesse circuito, que é o circuito dele, priorizando ele,
sendo um propósito, declarando assim, Senhor, olha só, é isso aqui, eu tenho, o que que eu faço? Faço assim, faço assado. E durante o meu dia a dia, fique ligado com as inspirações que Deus te pedirá alguma coisa, vai falar algo. Aí, como eu falei, começa a ter atitudes doadoras, o Espírito Santo vai te ajudar. Vai começar amanhã mesmo, você vai ver. Vai mandar gente na tua frente ou situação que você vai perceber. Aqui, ó, o pastor falou naquele negócio, olha aí. Olha eu aí agora, ai Jesus. Chamou, né? Chamou. Mas você tem que ser assim, gente. A gente tem que adquirir isso. Eu vou falar depois aqui sobre descontrole, sobre determinadas coisas, porque também o inferno ele é danado. Você tem recurso? Ele sabe. Eu vou dar um jeito de pegar o recurso dele. Depois a gente vai conversar mais com calma, mas isso aqui é um problema seríssimo. Família. É a minha irmã que está sempre encalacrada, que vive me pedindo dinheiro. É o meu cunhado safado que acorda meio-dia e tem que pagar a televisão de 42 polegadas, ele não tem dinheiro, a gente está com pena dele e tem que dar um dinheiro para ele. E pipi, e vai só o inferno te comendo. Lembro disso como se fosse ontem, eu vou terminar falando isso. Uma senhora, ela ganhava bem, ela veio conversando com o pastor, não adianta, minha vida, meu Deus do céu, o que é isso? Eu falei, minha irmã, a senhora está... Como é que é? Perdeu o emprego? Não, pastor, eu ganho tanto. E me falou um valor muito bom. Eu falei, que isso? Eu sou viúva, só tenho um bom salário, dá para viver bem, pastor, mas não consigo pagar minhas contas, aquilo outro. Eu me enrolo, não dou dízimo. Eu falei, o que a senhora está fazendo com todo esse dinheiro? Aí começou a chorar. A minha irmã, ela tem problema com o marido dela. Aí foi contando só coisa de família. O diabo fazendo a lenha na família em várias coisas erradas e ela pagando dívida de todo mundo. Pastor, eu amo minha família, eu ajudo a minha família. Você não está ajudando, você não está amando a sua família, você está provocando eles ficarem pior. Não vão deitar na sopa de receber sempre da senhora. Pastor, não fala assim da minha família, fala da sua família. Eu só faltei dizer, a sua família é um bando de cretino. Está acabando com a sua vida, liquidando com a senhora, o inferno está roubando da senhora. Eu tive um tempo conversar com ela, nem sei se ela pegou o que eu falei. Pode até ter ficado ofendida, eu não quero saber, mas eu enxerguei. O que é isso, rapaz? Eu quero dizer o seguinte, tua família é você, tua esposa e teus filhos. E mesmo assim, a gente tem que ser administradores legais disso aí. Mas o problema é minha mulher, arranca tudo dela. Conversa com ela, fala, dessa maneira nós estamos no buraco, queremos viver assim dessa maneira? A gente tem que parar com determinados hábitos. Mas eu fui acostumado, papai me dá tudo, então quando eu casei eu quero que meu marido também me dê tudo. Vá procurar a tua turma, rapaz. Tu vai ter que trabalhar e vai viver agora na condição que você tem. A gente tem que ensinar isso, até para os nossos filhos. Você tem uma vidinha legal aqui, quando você casar, de repente, vão ter que trabalhar junto, aí lutar para comprar uns negocinhos, dá para comprar esse mês, não dá, então segura a peteca e tal, junta um pouquinho, vamos lá e tal, e a vida vai sendo construída. Fala, papai. Pois é, você vê, né? E a gente tem que falar sobre isso, porque isso envolve aquilo que a gente depois vai destrinchar aí, que é sabedoria. Pastor, mas eu estou ajudando fulano e tal. Não, você está contribuindo para ele ficar pior. Se não tem o menor compromisso com a outra pessoa, deixa aquela pessoa se virar com Deus. É diferente quando você percebe no teu espírito, por isso que nós temos que ser pessoas guiadas por Deus. É diferente quando Deus te fala algo, faça isso para a pessoa. Quando Deus me faz isso, eu não quero saber se ela está endividada por bobagem, se ela fez besteira, se ela isso, aquilo, outro. Eu não quero saber. Deus me falou, eu creio e dou de coração aberto. Só um outro ponto aqui que depois a gente vai comentar. Se você tem um recurso, se a pessoa falar, me empresta. Se você pode dar, é melhor dar do que emprestar. Safado, me devolveu ainda, falou que era dia 5, rapaz. Hoje é dia 15, e eu contando com aquele dia.
Então caiu na cilada. Caiu na cilada. Já falou quando as pessoas chegam? Ela já vem com um prato pronto de como você tem que ajudar. E só pode ser daquela maneira. Aí você olha, ela traz o prato. Bom, esse é o seu prato. A minha proposta, eu só posso nisso. Quer? Não pode me ajudar, é? Meu filho, eu posso te ajudar na minha condição. Não naquilo que você quer. Não quero. Vai procurar um bobo para pegar. Por quê? Você também só pode ajudar na condição que você tem. Porque se você vai ajudar para faltar para sua família, você é um bobo. Caiu na cilada do inferno. Olha, Deus está falando nessa noite. Aleluia. A gente tem que fechar a porta, gente. O inferno quer detonar a gente em todas as áreas. Beleza, depois a gente vai conversar mais próxima terça-feira. Fica de pé, vamos orar? Vamos para casa em paz.